Buenas, buenas, chiruzada internética. Estamos de volta com mais um Podchasque, seu programinha semanal que tem a pretensão de ser um ponto de encontro aos temas da nossa cultura nativa do sul do Brasil. No programa passado, tratamos de um tema polêmico, falando um pouco sobre algumas situações que o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, tem enfrentado e com isso tem gerado percepções em diversos setores envolvidos com a cultura gaúcha no sul. Pois bem, nosso programa de hoje é uma continuação desse tema. Mas antes, gostaria de lembrá-los que é possível participar desse programa através do nosso site, no www.podchasque.com.br, registrando tua opinião logo abaixo do roteiro do programa, nos comentários do post, ou ainda através da nossa fanpage no Facebook, no facebook.com/podchasque, ou ainda através do nosso Twitter, no twitter.com/podchasque. Ou caso julgue que há necessidade de um espaço maior, entre em contato através do nosso e-mail, contato@podchasque.com.br. Tua opinião é muito importante para nós, e é ela que nos inspira a continuar nesse intento de produzir programas e levar esse projeto adiante. Agora sim, vamos ao tema, mas antes, uma frase do grande Martin Luther King. Para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que se pensa. Um chasque pra mais um dedo de prosa, pra cantar umas milongas, pras lembranças calorosas, pra reunir os amigos, cevando um mate a preceito, sempre ligado ao que é novo, sem desprezar o já feito. Começa agora esse chasque, não só pra Elbio Munhoz, mas pros amantes da essência, que temem enraizar-se em nós. Bueno, chiruzada, vamos em frente. No programa passado, falamos um pouco sobre como as coisas vão andando mal com o nosso gaúcho e como a sociedade tem se manifestado a esse respeito. Porém, o tema não é novo. Vamos trabalhar no programa de hoje um texto do grande Antônio Augusto Fagundes, conhecido como Tio Nico, publicado no livro Nós, os Gaúchos, da editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com coordenação de Sérgio Gonzaga e Luiz Augusto Fischer, que, aliás, tive a honra de ser aluno dos dois em meus tempos de cursinho em Porto Alegre, e o livro foi publicado em 1992. Ao fundo, estamos ouvindo a música Gaúcho, com o vencedor da Califórnia da Canção Nativa de 1972, na época com a música Pedro Guará. Ainda na década de 70, integrou o grupo nativista Os Teatinos, ao lado de Glênio Fagundes, Marco Aurélio Campos e Paulo Fagundes. Fez algumas parcerias com o grande poeta e pajador Jaime Caetano Brau e interpretou os mais belos versos do grande poeta de Uruguaiana, Mauro Moraes, e ainda participou do grupo Os Serranos em 2 oportunidades, a última na metade da década de 80. Sim, estamos falando de uma das grandes vozes do Rio Grande do Sul, o grande e saudoso José Cláudio Machado. A música que ouvimos ficou registrada em seu disco José Cláudio, Gaúcho, do ano de 2000. O lombo do seu cavalo se espalhou por este chão e cruzou sangue com sangue, fez raça neste rincão. E cruzou sangue com sangue, fez raça neste rincão. Linda marca, não? Fazia algum tempo que eu não escutava. Bueno, vamos ao texto. Estamos em 1992, já na segunda metade do ano, vendo o século XX rebolhar a cola. O estado do Rio Grande do Sul, na extremidade meridional do Brasil e encravado como uma cunha no coração do prata, e em pleno cone sul da América, vive ainda em grande parte do gado. O resto é lavoura, é indústria, é comércio. Ao contrário do que se tem propalado, não foi o arame na segunda metade do século passado que limitou o poderio da estância, mas a expansão da lavoura colonial minifundiária.
A Guerra do Paraguai funcionou historicamente como um divortium aquarium nos usos e costumes riograndenses. Nessa época, chegou o arame, é verdade, e com ele a delimitação dos campos, as invernadas, os postos, mas esse choque foi rapidamente absorvido. Afinal de contas, os limites já existiam antes, eram naturais, rios, lagoas, matos, ou erigidos pelo homem, valos escavados, cercas de pedra, etc. Vieram cercas, porteiras, aramados. Veio o trator com seu ronco matraqueiro. E no tranco sem fim da evolução transformou a paisagem dos potreiros. Estamos ouvindo o clássico da música nativa e que deu título ao programa anterior, Não Podemos Se Entregar para os Homens, de autoria de Humberto Gabi Zanata, na interpretação de Leopoldo Racier, registrada no disco da 12ª edição da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, no ano de 1982, ano em que Leonardo levou a Calhandra de Ouro com a música Tertúlia. Vamos em frente. Na esteira mercantilista da Guerra do Paraguai veio também a gaita, que destronou a viola do reino dos bailes. E ao som das duas conversas, as velhas danças dos ciclos dos fandangos, sapateados e completas, cada uma com canto, música e coreografia, foram substituídas por maneiras de dançar impostas pelos novos ritmos trazidos no bojo dos foles. Valsa, mazurca, polca, havaneira, shots. E veio também a bombacha, de origem turca, que os comerciantes ingleses despejavam aos fardos no porto de Montevidéu, como sobra de guerra, restos do fardamento de seus exércitos colonialistas, imperialistas e mercantilistas. Diante de tudo isso, o gaúcho trovou. A gaita matou a viola, o fósfore matou o isqueiro, a bombacha o xiripá e a moda o uso campeiro. Ao fim da Guerra do Paraguai, isso tudo, com ares de modernismo, parecia verdade. Aconteceu até que 2 anos antes do fim da guerra foi fundado em Porto Alegre o Partenon Literário, estudante de regionalismo, subcorrente do romantismo que jogara o ultrapassado classicismo nos caldeirões de Pedro Botelho. Inicialmente, o regionalismo e até o condorerismo voltava-se para o gaúcho a partir de muitos brasileiros e nordestinos, José de Alencar e Castro Alves, quando o gaúcho ainda estava mais para palavrão do que palavra. Os sábios do Partenon, capitaneados por Apolinário Porto Alegre e pré-capitaneado por Calder e Fião, e é bom que se diga por justiça, foram atrás e se adonaram do gaúcho. Para salvá-lo? Não, para decretar a sua morte. Distâncias dos mangueirões campo afora, quando se ergueram as estâncias que são taperas na história, eu fiz a ponta de lança o que o Rio Grande é agora. Dá-lhe o grande tronco missioneiro Pedro Hortaça. Esse ainda não tinha aparecido aqui no Podchasque, um pecado quase imortal que me dei conta agora. O que estamos ouvindo é Cerne e Pedras de Taipa, a marca que está no disco De Igual para Igual, lançado em 2010 pela gravadora A City. Claro, chegara a cerca limitando seu cenário. As suas danças tinham envelhecido, a sua indumentária caído em desuso, assim o gaúcho só podia morrer mesmo. Então, intelectuais de gabinete, comodamente instalados na capital gaúcha, trataram de enterrá-lo, sem examinar se estava morto. Quem era o gaúcho para esses intelectuais? Bem, eis aí o nó da questão. Como bons intelectuais, oi galei palavrinha de merda, que eram eles, desconheciam a realidade e idealizavam o gaúcho, perseguindo um mito que outros intelectuais haviam criado, o centauro dos pampas, o monarca das coxilhas. Esses testamentos campeiros, criados artificialmente via literatura regionalista, eram tão falsos como os índios de Alencar e de Gonçalves Dias, e um pouco também, e por que não, os escravos e as escravas de Castro Alves. A partir de um soneto de Calder e Fião, em O Corsário, nasceu o Monarca das Coxilhas, e os temas da monarquia, tão gratos a Augusto Meyer, Guilhermino César e outros intelectuais. Tudo bem, só com um defeito, o Monarca das Coxilhas nunca existiu, e o gaúcho nunca presumiu tal. E é claro, quem nunca viveu jamais morrerá.
Já o Centauro dos Pampas é a projeção igualmente intelectual do guerreiro que fez pátria ao longo de 2 séculos, louvado até por Garibaldi, nas campanhas da Itália. O Centauro era o gaúcho enquanto guerreiro, que não se use para ele a palavra soldado, atropelando nas cargas de lança em riste, por gusto e lafarra, lutando com a mesma galhardia sob esta ou aquela bandeira, usando lenço desta ou daquela cor. Quando os intelectuais do Partenon lhe decretaram a morte, cometeram um duplo engano. O primeiro, o tal Centauro andava por essas alturas, 1868, nos Chacos do Paraguai, cobrindo-se de barro e glória, compondo pelo menos 1/3 do total dos efetivos brasileiros enganados na luta e empilhando no peito cerros de condecorações por bravura em combate. Em segundo, logo, em 93, o Centauro assombraria o mundo dando cargas de cavalaria contra cercas de pedra e laçando canhões e metralhadoras em pleno combate. E depois, bem mais tarde, em 1923, novamente o Centauro se pôs a campo. Aliás, ele só vai desaparecer com o fim da guerra a cavalo. Mas sejamos claros, o monarca das coxilhas e o Centauro dos Pampas não eram o gaúcho. O gaúcho deve ser percebido como alguém que cria o gado em regime extensivo e trabalha a cavalo, ou como alguém que trabalha para quem cria o gado. Chegou linda primavera, cavalhada pelechando, os cordeiros retoçando, é tempo de marcação. Serviço que é tradição nestes pagos da fronteira, e a nossa gente campeira firma têmpera no braço, pialando de todo laço sobre a praia da Mangueira. Os campeiros desencilham na sombra das caneleiras. Os ovelheiros ficam cuidando dos arreios, um guacho-pampa quer lamber as barrigueiras, voam mutucas, pateiam pingos atados, e um cardeal canta no alto das taquareiras. Nuvens de poeira se levantam céu adentro, nascem do centro do chão duro da mangueira, costeiam vacas berrando pelos terneiros, e um João Barreiro proseia com a companheira. Tina em arames, terneirada mal costeada, e a gauchada tira as botas e se arremanga. Canha e pitanga são remédios numa guampa, essência pampa, posto de mato e de sanga. Bota de fogo. A antropologia econômica distingue entre os trabalhadores do campo, o empresário rural, o empregado rural e o camponês. O primeiro é o estancieiro, o patrão, o proprietário das terras. O segundo é o peão, o capataz, o empregado, enfim. O terceiro é aquele que não tem peão, nem patrão. Trabalha por conta própria, sozinho ou em regime familiar. Todos são trabalhadores rurais, exercem no campo a sua atividade de sobrevivência, criam o gado e andam a cavalo, ocasional ou sistematicamente. Ou será que os intelectuais de hoje acham que a carne que consomem é feita em fábricas? Ou que o gado é criado por esses robôs de cinema? Dono da casa, seu Venâncio, arrisca um pialo, rende a cavalo, bololó, livra o tirão, gritos de aperta, vem a marca, tá pialado, tem ovo assado no braseiro do fogão, lindo pialo, gritam todos, aperta, aperta que é do padrão. No Venâncio cimbra o laço por sobre os calos da mão. Sobre os calos das mãos que se faz um assado, senhores. Lindo pialo e linda música. Estamos ouvindo Porteira Fora, com letra de Heron Vaz Matos e melodia de Lisandro Amaral e Christian Camargo, registrada no disco Canto Ancestral, de Lisandro Amaral. De volta ao texto, que o tempo é curto e temos muito pela frente. Me empolgo com algumas músicas e não consigo cortá-las. O gaúcho aparece nas vacarias do mar caçando gado chimarrão, não é, Madeleine Vaz Nichols?
Para tanto, precisou desenvolver técnicas e aptidões que se prolongam no tempo, muitas delas chegando até os nossos dias. Para vencer as grandes solidões do deserto verde, serviu-se do cavalo e da carreta, que o velho mundo conhecia, mas não como os europeus deles se serviam. Inventou uma equitação ex-novo, adaptou uma encilha que fora de carga na Península Ibérica e uma indumentária que se nutria de vertentes ibéricas, ameríndias e autóctones. Além disso, esse homem novo no cenário da América inventou a base da carne, uma sensacional cozinha adequada à alimentação de quem tem uma vida dinâmica, repleta de ação. E tudo isso chegou aos nossos dias ao fim do século XX. O homem é o mesmo, pastor, cavaleiro, enfim. A roupa e a alimentação igualmente, mesma psicologia, mesma cultura básica luso-brasileira, que se resolve em provérbios, velerismos, adivinhas, contos, cantos, danças, mitos, lendas e fábulas. O cavalo é o mesmo, domado do mesmo jeito, encilhado com os mesmíssimos arreios. Tenho minha pátria num basto contrabandeado de ajá e uma querência gateada onde a alma enfurquilhada sabe bem onde ela tá. O repertório de hoje tá matador, não concordam? Pra quem faz pátria num basto, música de autoria de Gujo Teixeira e Luiz Marenco, na interpretação do grupo Alma Musiqueira, registrada em seu disco Coplas de Terra Morena, lançado pela gravadora Usa Discos. Os intelectuais de hoje, que vivem enterrando o gaúcho com seu cavalo, sua carreta e suas tropas, que se derem ao luxo de viajar pelo interior do estado, facilmente encontrarão o gaúcho a cavalo, e até tropeando 1.000, 2.000 bois estrada fora, com pousos e rondas como sempre. É só visitar a fronteira oeste e perguntar pelo tio Flor Magalhães, em Livramento, capataz de tropa por profissão. Se não encontrarem, será porque ele anda tropeando. As carretas são encontradas a cada passo, mas são mais numerosas em São Gabriel e em Rio Pardo. Ginetes, domadores, laçadores, pialadores, guasqueiros, carreteiros, tropeiros, peões de estância, gaiteiros, trovadores, contadores de causo, ternos de reis, benzedeiras, parteiras. Isso é para qualquer lado que se olhe, nas regiões de pecuária, claro. Além disso, o Estado vive um fenômeno que merece reflexão: o tradicionalismo. Gente que deixou o campo recriou na cidade pagos idealizados nos centros de tradições gaúchas. Hoje, os CTGs ascendem a 1.550 no Rio Grande do Sul, mais de 200 em Santa Catarina, mais de 100 no Paraná e mais de 50 no Mato Grosso do Sul. Mais de 50 no sul do estado de São Paulo e pelo menos um em cada cidade importante do Brasil, e 2 no Paraguai. E são todos centros de tradições gaúcha, ou seja, a expansão do tradicionalismo espalha uma cultura que é essencialmente sul-rio-grandense. Livros incontáveis se editam e se reeditam na esteira do gauchismo, gravam-se inumeráveis discos e foram criados espaços nos jornais e revistas, rádio e TV. A filmografia do gaúcho é igualmente expressiva, bem como a iconografia que resulta das artes visuais. Até na publicidade e na política, o gauchismo repercute intensamente. Mas os intelectuais de Porto Alegre, frise-se, só os intelectuais de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, continuam declarando o gaúcho morto e enterrado. Os mais magnânimos acham que pode estar vivo, mas de a pé. E claro, todos eles continuam com o gordo rabo fincado nas macias poltronas de seus gabinetes, sem se dignarem a viajar ao interior do estado, onde o gaúcho sempre viveu e vive. Bueno, Chiruzada, me parece um ponto de vista relevante, não? Eu sou do interior, me criei no interior, muito próximo à vida de campo, e sei que muito do dito nesse texto é a mais pura verdade.
Em minha vida profissional e acadêmica, tive a oportunidade de estudar alguns campos da ciência ligados ao tema. E minha percepção é que a discussão deve sair da superficialidade estética, como falamos no programa passado, e aprofundar-se em questões evolutivas e linhas de trabalho. De nada vale divergirmos forças por nossa cultura, que já é tão escassa de vetores. Temos é que, como gaúcho, unirmos através das nossas bandeiras de pátria co-irmãs e traçarmos rumos e destino em conjunto. Este programa é minha pequena colaboração para isso, que acredito e é no que boto fé. Pai nosso que estais no céu, precisai vir aos galpões. É linda demais essa música. O que estamos ouvindo é Senhor das Manhãs de Maio, de Gujo Teixeira e Luiz Marenco, na interpretação de Luiz Marenco e Jari Terres, registrada no disco Anda Pago, lançado pelo selo Mega Tchê. Bueno, che, nosso tempo se foi. Caso discorde, tenha algo a acrescentar, queira expor seu ponto de vista sobre o assunto, por favor, entre em contato. Nossos contatos foram citados no início do programa, mas vamos repeti-los para que não seja por falta de oportunidade. Temos nossa fanpage no Facebook, procure por Podchask e nos encontre. Estamos no Twitter também, e caso queiram nos enviar um e-mail, contato@podchask.com.br. Estiveram em nosso programa de hoje Antônio Augusto Fagundes, o Nico, José Cláudio Machado, Leopoldo Racier, Pedro Hortaça, Lisandro Amaral, Alma Musiqueira, Luiz Marenco e Jari Terres, e na produção, direção e apresentação, este gaúcho vivo, Robson Fogaça. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Podchask, mas antes de encerrarmos, vamos com uma frase do escritor russo Leon Tolstói. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Mesmo.